Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos juntos tomar mais um café com teologia. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar todas as notificações e também, é claro, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. Infelizmente, tem pessoas que assistem o nosso vídeo, isso é bem legal, claro, sem dúvida, mas que não deixam o like. Essa parte é a parte do infelizmente, né? Então, assista aos nossos vídeos, você é bem-vindo, bem-vinda, independente da tradição religiosa da qual você faz parte. Se não faz parte também, você é igualmente bem-vindo. E não se esqueça de curtir esse vídeo, porque essa é uma maneira de ajudar o nosso conteúdo, de ajudar o nosso canal, como também você pode enviar a sua oferta, o valor que você quiser e puder, através do Valeu Demais e também da chave Pix aqui do canal. Bom, hoje é mais um vídeo de tônica pastoral, principalmente voltado a quem prega, a quem faz sermões, a quem faz homilias, a quem tem a oportunidade e o talento também de pregar, seja na igreja, seja numa casa, seja no ambiente doméstico, seja aonde for, mas você que prega a palavra de Deus e quer dicas para fazer isso da melhor maneira possível. É claro que eu parto do pressuposto que você faz isso de modo honesto, de modo sincero, que você não faz isso para ganhar apenas para ganhar dinheiro, apenas para se promover, mas que você faz isso porque ama a palavra de Deus e quer compartilhá-la com outras pessoas. Hoje esse vídeo tem como título 5 coisas que os pregadores devem fazer. 5 coisas que você não pode deixar de fazer na sua pregação, antes, no meio e depois dela. Coisas que você fazendo, você vai agregar à sua pregação, à sua atividade e ainda vai ajudar as outras pessoas a serem edificadas. E a primeira coisa que você deve fazer é chegar sempre antes do compromisso começar. Pessoas que chegam depois que o compromisso já começou estão dizendo com essa atitude que o seu tempo é mais precioso do que das outras pessoas. Pessoas que chegam no decorrer da programação para a qual foi convidado está dizendo que ele é uma celebridade e que ele é o ponto central desta celebração e desse compromisso. É claro, estou falando isso se for de modo planejado. É claro que acontecem imprevistos, pode pegar um trânsito, alguma coisa assim. Estou falando daquilo que você pode planejar. Procure chegar antes do seu compromisso. Se o compromisso é às 9, chegue pelo menos 10 para as 9, 5 para as 9. Não é? Chegue antes do compromisso, respeite as pessoas que te convidaram, respeite as pessoas que estarão lá para te ouvir, respeite o tempo das pessoas, porque todas elas que ali estão deixaram de fazer alguma coisa para estarem ali. Vão deixar de fazer alguma coisa para te ouvir. Então você tem que respeitar o tempo das pessoas. Chegando antes de começar, terminando na hora combinada, nada de passar do horário. E durante o tempo em que você falar, não encha o ouvido das pessoas nem de abobrinha, nem de conversa fiada, nem de frases de efeito, nem de frases aleatórias, mas se prepare, se qualifique, estude o texto, a passagem, para oferecer às pessoas uma reflexão que tenha conexão com o Evangelho, com a vida, com Jesus acima de tudo e que faça sentido à vida das pessoas, ok? Segunda coisa que todo pregador ou pregadora deve fazer é falar com clareza, falar de modo compreensível. Quando você for ler o texto bíblico, treine antes, leia antes. Não leia com dificuldades na hora de apresentá-lo em público. Leia com clareza, com uma voz audível, sem estar berrando, mas também sem estar sussurrando, sem se perder. Procure fazer isso da maneira mais clara e harmônica possível, porque quando você lê de modo harmônico, isso fica assim numa linguagem mais arredondada, é mais agradável para ouvir,
sendo mais agradável para ouvir, é mais fácil para compreender o que está sendo lido. Respeite as vírgulas, respeite a pontuação, respeite o parágrafo, respeite a concordância. Se você tem dificuldade de fazer na hora, treine antes, até que isso esteja familiarizado com você. Ninguém é obrigado a ser um grande leitor, embora seja muito bom fazer isso, mas quando você prega em público, você tem responsabilidade que as outras pessoas não têm, e uma responsabilidade que você tem que ter é ler de modo adequado, ler com clareza, respeitando pontuação, volume, etc. E não só na hora de ler, mas na hora de argumentar. Argumente com clareza, fale de modo que as pessoas consigam compreender, ajude as pessoas a conhecer aquela passagem, a fazer conexão com a sua vida, a enriquecer as pessoas na sua espiritualidade, na sua relação com os próximos, na sua relação com a sociedade. Não faça apelação na sua fala. Não fique se perdendo na sua fala. Tenha uma linha com princípio, meio e fim naquilo que você diz. Não fale gritando o tempo inteiro, não fale sussurrando o tempo inteiro. Fale de modo que seja claro para as pessoas e use a sua voz como um mecanismo pedagógico para que as pessoas entendam o que você quer passar para elas também. Terceira coisa que todo pregador deve fazer é falar olhando nos olhos das pessoas. Não fique falando com os olhos fechados. Não fique falando olhando para o teto ou olhando para o chão. Também não fique falando olhando apenas para uma pessoa, porque isso é super constrangedor. Mas olhe para toda a sua audiência. Passe os olhos na sua audiência, olhe nos olhos das pessoas. Isso transmite intimidade, proximidade. Isso transmite veracidade. Isso faz com que você veja as pessoas, veja a reação das pessoas, veja se elas estão entendendo o que você está falando. Se não estão, se é porque você não está sendo claro ou apenas porque elas não estão afim naquele momento. Né? Olhe as pessoas, olhe a sua audiência, perceba o ambiente no qual você está inserido e para onde você está falando. É muito ruim quando uma pessoa fica o tempo inteiro de olho fechado, quando uma pessoa fica o tempo inteiro olhando para o teto ou olhando para o chão. É muito ruim quando você escolhe uma pessoa e olha para ela o tempo inteiro, a pessoa se sente péssima. Olhe para a sua audiência, tente dialogar com os olhos com a sua audiência, porque isso vai acrescentar muito para a sua comunicação ser cada vez mais clara e eficaz. Antes de eu continuar, é claro, vou lhe fazer um convite para você apoiar o nosso trabalho, o nosso canal. Você pode mandar uma oferta pelo Valeu Demais ou pela chave Pix e, melhor ainda, você pode se tornar membro do canal, ajudar a gente a ter acesso a conteúdos exclusivos. Se você escolher o pacote Café Completo Teoflix, você faz parte do melhor curso livre de teologia na internet, pagando menos de R$ 1 por dia. E, além disso, aderindo agora, você já encontra muito material que já está disponível lá. Faça isso hoje mesmo, que você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Quarta coisa que um pregador deve fazer: se manter fiel ao texto que foi proposto. Se lhe fizeram um convite, lhe deram um tema, um texto, mantenha-se fiel àquele texto e àquele tema. Se o tema foi livre e você escolheu um texto, fale sobre aquele texto, se aprofunde nele, estude ele, entenda o contexto dele, aplique ele, os seus ensinamentos, à realidade das pessoas. Não faça aquele hábito horroroso que as pessoas costumam fazer, que é típico de quem não se aprofunda, de ler um texto e falar coisas que não têm nada a ver com aquele texto. De ler um texto e pregar sobre outro. De ler uma passagem e falar sobre coisas aleatórias. Tem pessoas que não importa o texto que lê, elas vão falar sempre a mesma coisa.
sempre a meia dúzia de conversa fiada, sempre as mesmas frases de efeito, sempre as mesmas lamentações. Não, não faça isso. Aprofunde-se, prepare. Bem-aventurado é aquele que é o obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Maneje bem o texto bíblico, se aprofunde nele, pare para estudá-lo, para refletir sobre ele. Leia-o até que você se familiarize de modo íntimo com ele. E quando você for pregar, se você escolher o texto A, fale sobre o texto A. Use exemplos relacionados ao texto, aplicações ligadas ao texto, de modo natural, de modo respeitoso com o texto e de modo que ajude as pessoas a aprofundar o conhecimento e a reflexão sobre aquele texto. Quinta coisa que todo pregador ou pregadora deve fazer é ser natural. Fale na pregação como você fala no dia a dia. Claro, ali você está com o microfone na mão, você está falando com uma audiência, você tem que ensinar alguma coisa. Mas fale de maneira natural, sem usar impostação de voz, sem ficar gritando o tempo inteiro, sem ficar sussurrando o tempo inteiro, sem dar uma de super-homem, de super-mulher espiritual, de alguém que tenha intimidade com Deus que mais ninguém tem, de usar uma voz falsa, de usar uma entonação artificial, de falar como alguém que está falando apenas para o espelho. Não. Haja de modo natural, fale de modo natural, converse com as pessoas, seja autêntico, haja de modo normal. Entende? Uma coisa que eu fico pensando é o modo como a pessoa fala na pregação. É o modo que ela fala no dia a dia com a esposa, quando ela vai na padaria comprar um pão. Seja natural, passe verdade. Não queira dar uma de super pessoa ali naquele momento. Não ache que ali é um palco onde você tenha que brilhar. Não, também não precisa se esconder, apenas haja naturalmente. Seja quem você é. Não há nada de errado em ser quem você é. O errado é quando você assume um personagem. O errado, desde que você não seja um ator e esteja atuando, né? Eu estou falando para pregador, pregadora. Ali não é um papel de atuar, ali não é um momento de atuar. Ali é o momento de você ser quem você é, ser autêntico e compartilhar a palavra de Deus com a sua linguagem, com a sua compreensão, com a sua maneira de se comunicar com as pessoas. Não queira ser igual outra pessoa. Não queira ser como uma outra personalidade que você pode até admirar, mas ela é ela, você é você e não tem nada de errado nisso. Seja natural, seja espontâneo, seja verdadeiro, não só na pregação, mas na sua vida, porque Jesus nos chamou e nos fez o chamado para a autenticidade, para sermos pessoas verdadeiras que procuram amadurecer cada vez mais todo dia. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo nos seus contatos e, é claro, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Você também pode me seguir no Instagram, porque lá também tem conteúdo teológico todo dia. O link está aqui na descrição desse vídeo. Tchau, tchau e até a próxima.